Bom, nós temos aqui, é o nosso 24º ano, e esse é o nosso primeiro encontro festivo, e geralmente a gente vai trazendo os amigos, né, os amigos de longas datas, de datas mais curtas, né? O pastor Marcos é de longas datas, longa mesmo, muito longa, né? E também trouxemos um amigo que fizemos há pouco tempo, que é da Nova Vida, ali no Parque São José. Eu estive pregando lá esses dias, foi muito bom, muito gostoso estar com os irmãos ali. E ele esteve conosco aqui no curso Integridade, lidando com jovens aqui, e lida bem com jovens, sabe? Tem manobra para lidar com jovem. É o pastor Júlio, vem cá, pastor. Pastor Júlio. A garotada aqui, carinhosamente, né, que a gente tinha que falar o nome, não chamar de pastor lá no curso, chamava ele de Julinho, né, Julinho? É verdade. Julinho. Bem-vindo, ele vai apresentar, ele veio com a família, com o filho, com nora. E quanto tempo eu tenho, bicho? Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Quero também louvar ao Senhor por esses 24 anos da Igreja Nova Vida aqui em Parque Lafayette, Jardim Lafayette, né? Parque Lafayette. E, como disse bem o bispo, eu tive o prazer de passar um pouco de tempo aqui com ele num curso, onde fomos muito preenchidos pelo Espírito Santo, através dos ensinamentos que nós recebemos e que, pela graça e misericórdia de Deus, também nós compartilhamos alguma coisa. E me sinto honrado, bispo, ter recebido esse convite de confiança, de assumir o púlpito de uma igreja, ao qual eu considero uma igreja parabenizada pelo Senhor por ter um pastor, como o nosso bispo Valnei, onde nós construímos assim um relacionamento em pouco tempo, mas assim tão próximo. Encontrei um grande amigo, o Evangelho nos proporciona isso, não é? Então, que Deus continue abençoando essa igreja, que venha mais 24 anos, que venha mais salvação de almas, e que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Porém, eu não estou aqui sozinho. Hoje eu trouxe comigo o meu filho Pedro, fica de pé, líder de jovens lá da nossa igreja. E aonde vai a corda, a caçamba vai junto, né? Minha futura nora, Raíssa, vamos ficar de pé. Ela faz parte de um grupo muito renomado pelo Espírito Santo de dança profética lá da nossa igreja. E eles aceitaram estar aqui conosco nessa noite. E eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu tenho para poder compartilhar com a igreja algo que Deus colocou no meu coração. A minha mensagem hoje, ela é de despertamento para a igreja. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. São 10 versículos. Se você puder, por gentileza, assim que achar, fica de pé. Deixa eu botar o reloginho aqui para não fugir do horário. Podemos ler, queridos? Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta de um templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que estavam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente,
Os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta do templo Formosa. E ficando muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Eu quero pedir, por favor, que você coloque a Bíblia sobre o seu assento. E que, se você puder, segure na mão do seu irmão. Eu quero fazer uma oração junto com você. Nenhuma caminhada é em vão. Os nossos passos em prol do Evangelho não é em vão. Estar aqui, eu tenho certeza que tem um propósito dentro do teu coração. Você não veio aqui à toa. Você veio buscar. Em primeiro lugar, eu sei que é Deus. Aleluia. Mas Ele te conhece por dentro. Ele sabe como você está. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos nesta noite, porque queremos ser, meu Deus, esse instrumento, essa ferramenta nas Tuas mãos. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Senhor, onde há uma perturbação na mente, querendo criar conflitos, Senhor, dúvidas e incredulidade, Senhor, ao Teu respeito. Mas, Deus, graças nós te damos, porque nos deste o Espírito Santo, que nos faz, Senhor, acreditar, Senhor, que nos confirma as palavras que Jesus nos deixou. Independente da face do tempo, independente da fase do tempo, Senhor, nós, Senhor, acreditaremos na Tua palavra, nas Tuas promessas para com a Tua igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Deus, Espírito Santo, comece a trabalhar no nosso interior nesta noite. Comece a alimentar essa esperança com mais vida, com mais poder, Senhor, de que Jesus está voltando, de que o Senhor está voltando, e o Senhor vai vir buscar a sua igreja amada, a sua noiva ataviada, a sua noiva que te enaltece, que te exalta, que te glorifica, que sofre, que é perseguida, mas que está fazendo uma grande obra e não pode parar. Então, Senhor, nos alimente nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Esse texto ele é muito rico em informações. E analisando, eu encontrei algo que Deus colocou no meu coração e que é atual, que é útil, é vital para a vida da igreja. Mas eu preciso conversar um pouco a respeito de como essas coisas aconteceram, por que essa história foi escrita. E nós observamos que enquanto Jesus, ele teve tempo, ele passou com os seus discípulos disciplinando, ensinando, direcionando, procurando mostrar esse processo de transformação para poder ter uma vida cheia do Espírito Santo. Foi todo um processo disciplinar. Porque na época de Jesus, como nos nossos tempos agora, são muitas vozes, são muitas direções, são muitas falácias. Mas um cristão que tem a vida cheia do Espírito Santo, em meio a tantas vozes, ele consegue ouvir a voz do verdadeiro pastor. Ele não se confunde. Então, os atos de Jesus,
os propósitos de Jesus, a proposta de Jesus, é que a mesma pegada que os discípulos tinham enquanto ele era visível, corporeamente falando, pudessem ter após a sua morte. Então Jesus ele ensinava a respeito do que aconteceria, a promessa do Espírito Santo. Antes de Jesus morrer, ele fala com os discípulos, ele vai rogar ao Pai que desse um outro consolador, porque Jesus não deixou ninguém enganado. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei um outro consolador, e ele testificará de tudo que eu tenho vos dito, ou seja, vocês vão ser a minha testemunha após a minha morte. Então foi um momento em que esses ensinamentos de Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo, nós podemos considerar que foi a última fase desse ensinamento, porque logo após a sua morte, essa promessa, ela iria se cumprir, ela iria acontecer. E isso aconteceu. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que quando o Espírito Santo ele se manifesta dentro do templo sobre os discípulos, a intenção, e nós temos que parar para pensar a respeito disso, a intenção do Espírito Santo não é só andar com você, ele quer morar dentro de você. Faça morada em mim, é um desejo da igreja. Ele quer estar com você em todos os tempos, porque essa manifestação do Espírito Santo, sendo a última fase, eu classifico assim, porque não vai acontecer de novo o que aconteceu dentro do templo em Jerusalém. A última fase que nós temos que aproveitar é de que o Espírito de Deus em nossas vidas, ele quer nos transformar, ele quer nos mudar, ele quer nos moldar e nos preparar como noiva para o grande evento que nós estamos esperando, o noivo vir nos buscar. Não tem outra forma, não tem outro jeito de nós acreditarmos no Espírito Santo se nós não recebermos Ele em nossas vidas, ou seja, ser energizados por Ele, receber o poder dEle, para dar um testemunho verídico pela vida que nós vivemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas não é apenas para conquistar coisas. Esse desejo de querer moldar, de querer nos transformar, é para que nós possamos viver com Ele até que Jesus venha nos buscar. Então, eu quero que a igreja hoje pegue uma carona comigo na história desses dois discípulos de Jesus, para podermos refletir o que seria uma vida transformada, sobre essa perspectiva de ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Esse episódio que nós acabamos de ler foi protagonizado por Pedro e João, quando o Espírito de Deus, ele se manifestou na igreja.
Pedro, João e alguns outros discípulos com o seu coração aberto no caminho para receber isso, tendo o reino de Deus dentro do seu coração. Quando eu falo reino de Deus, eu falo de um governo, aceitando a diretriz deste governo para andar nas pegadas que Jesus deixou. Pedro e João foram muito usados na questão de ver, sobrenaturalmente falando, milagres acontecerem. Neste período, a forma de viver genuína de um cristão de verdade, não era difícil discípulos do Senhor Jesus orar por pessoas enfermas e elas serem curadas, orarem por pessoas possessas e elas serem libertas, ver um morto ressuscitar, não era coisa difícil nesse período. O dia a dia da vida das pessoas desta época era andar com Jesus e ver os milagres acontecerem. Era ver o efeito, o impacto da pessoa do Espírito Santo que transformou a vida dessas pessoas. Então era um ato comum. Então nós vamos observar que ser cheio do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé e que não vivem por vista. Que confia, independente do que esteja vivendo, independente do que esteja passando, independente do que esteja acontecendo, Cristo será sempre o centro da vida dessa pessoa. Não se muda de opinião. E nós vamos ver que esses homens foram perseguidos. Esses homens trabalharam para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João protagonizaram grandes obras para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, porém, tem uma outra história aqui. Vocês se lembram de Pedro e João um pouco antes? Depois que Jesus morreu, qual era o comportamento de Pedro e de João? Lucas capítulo 22, versículos 57, 58 e 59. Vai falar que Pedro, o homem que andou com Jesus, que viu milagres acontecerem, mas quando Jesus está sendo conduzido para ser julgado, e 3 pessoas, uma criada e 2 homens, chegam para Pedro e dizem assim: olha, você se parece com ele? Você anda com ele? Você é igual a ele? Esse Pedro que estava lá na frente agora, cheio do Espírito Santo, olha o que ele vai fazer agora. Ele vai negar Jesus. A Bíblia fala também em João capítulo 21, versículo 14, melhor dizendo, João capítulo 20, versículo 19, que havia os discípulos do Senhor Jesus reunidos, e após a morte de Jesus, uma frieza espiritual, uma frieza na fé aconteceu. Muitos desacreditaram em Jesus. Havia 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús. Olha só que coisa isso, interessante falar. Que viram os milagres, que assentaram-se com Jesus, que comeram com Jesus, mas estavam discutindo entre si a respeito de Cristo, porque eles pensaram que aquele era o mestre que viria redimir a Israel. O que me chamou a atenção, sabe, bispo, eu não tive resposta, é que se eu andei com Cristo, eu olhei para Ele, eu o vi, eu o contemplei,
E agora estão os dois discípulos conversando, e Jesus chega depois de ressuscitado, e está falando com eles, e eles não reconhecem que é Jesus. Não sei se Jesus veio com a coroa de espinho, eu não sei se Jesus veio com as mãos furadas, mas eles não reconheceram a Jesus. E Jesus vai brigar, Jesus vai chamar a atenção daqueles dois discípulos. E eu fiquei me perguntando por que Jesus precisou ressuscitar. Porque é muito fácil andar atrás de quem está na frente. É muito mais confortável a gente ver os problemas acontecerem e alguém que está na sua frente resolver e não você. Então com Jesus essa coisa estava acontecendo, as pessoas estavam andando com Jesus, mas acreditaram num Jesus apenas físico, naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele podia realizar. Mas quando Jesus morre, uma catástrofe na fé, na confiança em Cristo, ela começa a acontecer com meio aos seus discípulos. Nós vamos ver que esses mesmo Pedro e João de Atos 3:10, em João capítulo 21, versículo 14, deixaram Jesus, morreu, Jesus ressuscitou, deixaram Jesus e voltaram ao serviço de antigamente. Voltaram a pescar, não deram prosseguimento. Então eu entendo que esse texto de Jesus se ressuscitar foi para renovar a fé dos seus discípulos, porque ela estava fria. Foi para aquecê-los novamente. Foi para comprovar, sou eu morri. Eu estou, olha aqui, olha as minhas mãos furadas. Jesus saudou os seus discípulos e falou, sou eu estou aqui. E hoje não está diferente. A igreja precisa ser impactada novamente por Jesus, porque nós estamos sendo bombardeados na nossa fé. Os milagres não estão acontecendo mais. E quando acontece, estamos atribuindo a demônios. Ninguém está mais acreditando, não estou querendo generalizar, mas uma boa parte de certos cristãos, se ver um cadeirante se levantar e andar normalmente, vai dizer que é uma farsa, que é uma mentira, que é um engano. Nós não vivemos por vista. A igreja que Jesus está buscando é aquela que vive por fé. Jesus está em busca da igreja que confia nele plenamente. Eles voltaram para as suas práticas, vou pescar, passaram uma noite inteira, e não pescaram nada e voltaram, e quando chega à beira da praia está lá, uma fogueirinha acesa. Porque os atos do Mestre Jesus, eles eram inconfundíveis. Voltaram vazios, nada pescaram. Vazios da fé, vazios da confiança. Mas Jesus, quando o barco chega, Jesus dá uma ordem, volta de novo. Volta de novo. Lança a rede do lado direito, do lado da obediência. Faça do jeito que eu estou falando. Segue do jeito que eu estou direcionando. É do meu jeito, reino de Deus. Se eu sou um cristão, aleluia, se tem um reino de Deus dentro de mim, se eu tenho o governo dele em mim, eu tenho que obedecer a ele. Não é a minha vontade, é a vontade dele, porque a vontade dele, Paulo falou, Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Quer ser vencedor, obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Quer ser vencedor de verdade? Siga a orientação que Paulo nos deixou em Romanos capítulo 8, ao dizer, o que diremos, pois, a estas coisas, dor, problemas, enfermidades, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se o reino de Deus está em mim, é Deus quem nos justifica. É Deus que cancela as obras do diabo. É Deus que vai fazer você viver coisas assim,
fantásticas. Nessa noite, o que eu quero dizer para a igreja: Deus quer tirar as nossas muletas e colocar fé no lugar da muleta. Porque às vezes nós estamos ancorados em sofrimentos, em dores, em dificuldades, achando que isso nunca vai acabar. Mas uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela acredita no que Paulo também falou, ao dizer: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. A igreja do Senhor, ela não vive do passado, mas do presente, olhando para o futuro, do que Deus reservou para nós. Então Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer mudar ainda algumas coisas que nos atrapalham. É impossível dizer que ser um cristão se eu não for cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que nos faz acreditar em coisas impossíveis. Eu quero usar esse tempo aqui para te contar uma coisa. Depois eu volto para o texto. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa que eu era uma pessoa de muita confiança, bispo, dessa empresa. Eu auxiliava 5 lojas na Zona Sul, eu tinha chave das lojas. Todo dia de manhã, eu tinha que ir lá buscar o que se vendeu no dia anterior. Então, modéstia à parte, eu podia dizer que eu era o homem da grana, que não era minha. Todo dia prestava conta ali. Mas um belo dia, vindo da empresa com, eu carinhosamente chamo o meu cearense, mas é o presbítero Francisco Giovanni, que hoje está morando numa cidade chamada Caridade, lá no Ceará. Nós fomos assaltados na porta da empresa. E quando nós fomos assaltados na porta da empresa, nos levaram para a Avenida Automóvel Clube. Meu pastor, posso pedir o senhor para vir aqui um momentinho, que eu vou te falar o que aconteceu? Por favor. Fomos assaltados, levado para a Avenida Automóvel Clube, e o bandido botou a pistola na minha cabeça. Vamos ver a tua sorte. Obrigado. A bala não saiu. Você vai ver o desfecho dessa história. Porque às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é só estar aqui na igreja. Deus quer você lá fora. É lá fora. A verdadeira igreja é lá fora. E de por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado cheio do Espírito Santo vai ser salvo. Passou-se 3 meses. Cheguei na empresa, o meu patrão falou: ô Júlio, vai lá no vestiário, que o Francisco Giovanni está chorando muito. Está chorando muito mesmo. Eu falei: tá bom, eu vou lá ver o que aconteceu. E sentei perto dele e fiquei 1 hora perguntando a ele: Giovanni, o que foi que aconteceu? Giovanni, o que foi que aconteceu? E o sangue ferveu, deu um peteleco santo. Eu falei: fala, rapaz, eu sei quem foi que nos assaltou. Bandido mesmo brabo lá do Complexo do Aleão. Por que ele sabia? Porque ele morava lá. Passou-se o tempo, eu acalmei ele, falei: cara, fica calmo, fica tranquilo, porque isso aí já é passado. Tem 3 meses. Não estava com tanta vida ainda desde o dia que aconteceu, ainda estava na lembrança, mas não com tanta força. Calma. E passou mais 3 meses, aí vem aquele cearense e pergunta assim: vamos lá evangelizar o cara que botou a arma na tua cabeça? Me diz aí o que você responderia. Fala aí. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Fala aí. Claro que não. Vou nada. Ele: vamos.
E eu falei, Giovânia, não vou, mas vou orar. Para que eu fui falar que eu iria orar? Falei, olha, eu vou orar 7 dias de oração. Todo mundo faz o 7, eu vou orar 7 dias. Propósito. Primeiro dia, nada. Graças a Deus. Segundo dia, gente, vocês vão ver o que o Espírito de Deus faz com uma pessoa. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Eu já estava na zona de conforto. Não vai rolar nada. Por que eu fui falar isso? Eu tinha uma Bíblia que cabia na palma da minha mão. E toda noite eu fazia o meu devocional e lançava ela debaixo do travesseiro. Dormia comigo. Do 6º para o 7º dia, eu tenho plena consciência, até hoje, que eu guardei a minha Bíblia. Mas quando foi do 6º para o 7º dia, 3 horas da manhã, está a minha mão em cima da Bíblia, aberta em Ezequiel 37. Eu sei que o Senhor acredita. Na obra que o Espírito Santo ele faz. Não tenho lembrança nenhuma que eu abri aquela Bíblia e minha mão apareceu em cima dela, Vale dos Ossos Secos. Não precisou entender muito, né? Vai. Botei a minha melhor roupa, terno novo, desci para trabalhar de terno, não sabia se eu ia voltar, não sabia nem para onde eu ia, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque eu sempre acreditei que é onde menos pessoas acreditam, alguma coisa Deus pode fazer. Sempre acreditei assim, sempre. Agora, dia 21, antes do Senhor ir lá, eu chamei a igreja, vamos fazer um culto lá na favela do Jacaré. A gente mora em Caxias, a igreja é aqui, Parque São José. E a primeira coisa que eu recebi não foi uma oração, foi crítica. Você é louco? O que você vai fazer lá? Falei, eu acredito que vai acontecer. Os que acreditaram foram comigo, 15 almas para Jesus. Dentro da favela. E isso vai ramificando. É que eu não vou tirar aqui do meu bolso agora, senão é uma vergonha. Mas eu queria mostrar para vocês uma lista de 100 nomes de crianças, ao qual nós vamos fazer um culto no dia 9 de dezembro. 100 crianças. E eu peço oração por essas crianças. Voltando, eu fui para a empresa, procurei o Giovanni, ele falou, rapaz, ele é meio nordestino, mas vixe, menino, você está bonito. Eu falei, nós vamos lá hoje. Você sabe o que é um cearense assim, perder a noção? Sai correndo dentro da empresa na hora do trabalho, dando glória a Deus, aleluia, nós vamos lá hoje. Mas eu só esqueci de perguntar, por onde é a entrada? E eu procurei o menino, eu falei, rapaz, por onde nós vamos entrar lá nessa favela? Ele, pela grota. Quem conhece a grota aqui? Eu falei, não vou não. Mas não vou mesmo, não vou. E comecei a brigar com o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não vou. E quem é maior do que Deus? Vocês vão ver aonde a gente vai parar. Eu reservei para contar isso para vocês. Entramos dentro da favela, entramos na grota, passamos no meio onde as pessoas estavam se drogando, armas para tudo quanto é lado, e quando nós passamos, escutamos alguém fazer assim, psiu, morri, foi o que eu pensei. Falei, meu Deus, a perna começou a tremer, a vontade de correr, eu falei para o cearense, não olha para trás não, rapaz, vamos embora. E de novo, psiu. Falei, ai meu pai do céu, o que está acontecendo? Não olha não, cearense, vamos embora. Ô irmão, aí não teve jeito. Quando nós viramos, 12 jovens, armados até os dentes. E eu me aproximei e perguntei, posso ajudar? Ele pode, faz uma oração aí pela gente. Começamos a orar. Daqueles 12 jovens, 6
voltaram para Jesus. Entregamos numa igreja que eu não lembro mais onde é, já tem tanto tempo, mas foi o que marcou, porque quem é cheio do Espírito Santo tem marcas. Deus marca você em uma história, para você nunca mais esquecer dela, para saber que Deus é contigo por onde quer que você andar, para saber que Deus é contigo, se você for lançado na fornalha, o quarto está lá, o quarto homem está contigo, as águas não vão submergir você, você não vai morrer, estando com Cristo, tudo é muito bom. E levamos lá para aquela igrejinha, para lá, mas faltava ainda encontrar o cara que botou a arma na minha cabeça. Esse Francisco Giovanni descobriu onde ele morava. E quando chegamos a uma kitnet, uma porta, uma janela, e o cearense falou para mim, entra. Eu falei, não, entra você, ué, que mora aqui. E ele entrou e foi lá e cutucou o cara e falou, o cara que você assaltou está aí. Falei, vou morrer agora. Vejam o que Deus tem preparado para a gente. A primeira palavra que eu transferi para aquele moço, o nome dele era Ramos. Falei, eu não vim te julgar. Eu só vim orar por você. Mas aquele moço começou a pular de um lado para o outro, de um lado para o outro, completamente com a mente dominada por Satanás, e começou a pular, e quando passou perto de mim, eu coloquei a mão nele e comecei a orar. Naquele dia, aquele moço foi liberto, e eu fui batizado com o Espírito Santo, fazendo a obra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Nega a si mesmo, para você ver a obra que Deus quer fazer através da sua vida, para ver a obra que Deus quer fazer na sua família, para você ver a obra, o que nós temos, o tesouro que Deus tem reservado para nós. Oramos por aquele moço, e ele voltou para Jesus, porque era um presbítero desviado. Eu falei, e agora, Giovanni, o que nós vamos fazer? Ele, eu não sei. Vamos levar lá para aquela igreja onde nós colocamos aqueles jovens. Aí tu imagine, no meio da favela, do Alemão, você andando com um cara que estava renunciando o pecado, e os outros perguntando, Raminho, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ele não quer saber mais dessa vida, não. Eu voltei para Jesus, eu não quero saber mais dessa vida, não. Pasmem. Quando nós levamos aqueles 6 jovens, foi um velho, um senhor já de idade, o pastor daquela igreja, que nos recebeu. E quando nós chegamos com Ramos, aquele senhor começou a gritar assim, o que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. E gritava, o que estava perdido foi achado, e o que estava morto, vamos ensaiar, o que estava perdido foi, o que estava morto, quem era aquele moço? Filho daquele pastor. Vamos aplaudir a Jesus por isso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Era o filho daquele moço. Alguns anos atrás me veio a notícia que o velho morreu. E agora quem está lá é o pastor Ramos. Vejam só, do Parque São José para o Complexo do Alemão. Deixa o Espírito Santo de Deus nessa noite, se for o teu caso, jogar as tuas muletas fora. Porque Jesus, Ele levanta quem está caído. Jesus, Ele renova as nossas forças. Jesus, Ele dá vista ao cego, Ele faz o surdo ouvir. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Nós só precisamos entrar no caminho do milagre.
no caminho da restauração, no caminho do renovo. Eu quero pedir para você ficar de pé um minuto. Pedro e João descobriram isso. Pedro tinha medo de morrer. Depois que o Espírito de Deus entrou sobre a sua vida, a morte era apenas um momento de passagem. Paulo encontrou isso: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nenhuma tribulação desse tempo presente pode ser comparada com a glória que em nós é de ser revelada. A igreja precisa aceitar entrar nesse caminho. Qualquer um aqui é poderoso do Senhor se for cheio do Espírito Santo. Qualquer um dos irmãos aqui podem ser energizados pelo Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Pedro olha e João para aquele moço e diz: olha, eu não dependo de nada para ser grato a Jesus. Eu não preciso de carro, eu não preciso de apartamento, eu não preciso de dinheiro. As aves do céu têm o seu ninho, a raposa o seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Onde Deus mandar a gente tinha que ir. Eu não tenho ouro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus. Toma a sua cama, levanta e anda. Vem cá. Sai da tua paralisia espiritual. Vem cá. Sai, levanta. Deus tem um plano maior e melhor para você. Sai, vem cá. Pedro e João começaram a dar testemunho da pessoa de Cristo, cheio do Espírito Santo, e entraram todos juntos dentro do templo. Mas não era aquele que estava na porta do templo. Era porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda a história, ele transforma tudo. Ele transforma tudo. Mas precisamos viver em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Em espírito e em verdade. A igreja? Em espírito e em verdade. Chama ele para a tua casa. Chama ele para a tua casa. Porque ele é Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci. Qual o prazer da igreja? Desejo no meu coração, talvez essa mensagem falou com você, os problemas esfriaram você, a oração é de graça. Quem quiser, vem aqui à frente, sai do teu lugar.
queria orar pela tua vida. Se você está passando por situações complicadas, é apenas uma oração. Sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos impor as nossas mãos e abençoar a tua vida. Não fique esperando ninguém vir primeiro para depois você vir, não. Quem está chorando é você, quem está sofrendo é você, quem está passando por dificuldades é você. E ter problemas, passar por situações difíceis, depende da idade. Problemas todo mundo tem. Mas nessa hora, nessa noite, é noite de você ser renovado, de você ser renovada, de você sair daqui acreditando que se você chegar na tua casa e você orar, as coisas vão acontecer. Se você levar Jesus para o centro de tudo e tirar os problemas do centro da vida e colocar Jesus, Ele vai te abençoar. Senhor Jesus, muitas foram as pessoas que gritaram pelo teu nome, que te pediram ajuda, Senhor. Marta e Maria mandaram te chamar, porque estavam com uma dor profunda dentro de si pela perda do seu irmão Lázaro. Se o Senhor o ressuscitou, amém, mas o importante é que mandaram te chamar, para que você entrasse no centro dos vossos corações que estavam sofridos. O que não falta, Senhor, no cardápio da nossa vida, do dia a dia, são problemas, são dificuldades. Mas nós estamos, Senhor, te convidando, vem Jesus. Renova as forças das minhas irmãs, renova a força dos meus irmãos. Restaura a mente, Senhor, mente transformada, falamos de transformação, mentes renovadas, Senhor, mentes fortalecidas, ó Pai amado, pelo poder da Tua Palavra, pela presença do Espírito Santo, aonde possam olhar os problemas em um nível menor e o Senhor no nível maior. Trata o coração das minhas irmãs, trata o coração dos meus irmãos, abençoe as famílias que estão aqui sendo representadas, porque assim como o Espírito de Deus foi com João e Pedro, ou Pedro e João, assim como o Teu Espírito foi comigo também, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor quer ser da mesma forma com a Tua igreja, com o Teu povo. Senhor, eu te agradeço por estar aqui, e eu creio que essas vidas, Senhor, e todos que estão aqui, estão sendo abençoados, para a glória do Teu nome, amém, Senhor. Eu quero, bispo, agradecer a oportunidade de estar aqui, e que Deus abençoe a todos. Parabéns pelos 24 anos da Igreja Nova Vida em Lafayette, amém. Pai, obrigado pela vida do pastor Júlio, Senhor. Obrigado por nos abençoar nesta noite através dele. Eu oro pela saúde do teu filho, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua futura nora. Pai, em nome de Jesus, a tua graça e o teu poder continue com o teu filho, e por onde ele ia passar, a tua presença seja manifesta, haja salvação, haja libertação. Abençoe, Pai, a igreja lá em Parque São José, os nossos irmãos lá em Parque São José. Que a igreja continue, Senhor, a prosperar, ó Pai, a abençoar aquelas vidas, Senhor. Que continue a haver salvação e libertação, Senhor, naquele lugar. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. O que o Senhor quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo.
que nós enfrentemos a adversidade no poder do Teu Espírito Santo, que possamos viver cada dia, todos os dias, no poder do Teu Espírito Santo e na graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para a nossa casa, Senhor. Venha nos guardar e nos proteger, Pai. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Ele é digno de louvor, honra, glória e toda adoração. Aleluia. Vá em paz, Deus te abençoe rica e abundantemente.